E aí, pessoal, tudo certo? No vídeo anterior, nós usamos o Stride para analisar o sistema acadêmico, que é o sistema de exemplo que eu estou usando para que vocês consigam ter uma base de como modelar ameaças, ok? O que nós não fizemos ainda foi discutir, pelo menos não em profundidade, como avaliar o risco dessas ameaças. Nós já vimos no vídeo anterior que pode ser que algumas das ameaças saltem os olhos do cliente. Por exemplo, opa, eu não posso de jeito nenhum fazer com que um cliente perca a matrícula porque alguém cancelou a solicitação dele indevidamente ou porque o sistema não estava disponível no momento da matrícula. Nesse vídeo, então, nós vamos partir desse entendimento para transformar ameaça em risco. O ponto principal dessa aula é as ameaças, elas não têm um mesmo peso caso um atacante consiga explorar vulnerabilidades que concretizem essas ameaças. Então, cada ameaça, ela merece receber um peso de atenção diferente, porque o prejuízo é diferente. Mas não é só o prejuízo que entra nessa conta, porque daqui a pouco tem uma probabilidade muito grande de acontecer uma ameaça, ela provavelmente vai acontecer e o prejuízo ele é pequeno ou razoável, enquanto outra ameaça que tem um prejuízo muito grande, ela tem uma probabilidade muito pequena de acontecer. Então percebe que nós já conseguimos aí ter pelo menos dois parâmetros. Um deles é a probabilidade e outro é o impacto ou prejuízo. Então, na verdade, para analisar risco, precisamos fazer três perguntas. A primeira pergunta é: bom, qual situação pode acontecer? A segunda pergunta é: qual a probabilidade disso acontecer? E a terceira pergunta é: qual é o prejuízo que isso vai levar caso se concretize? Quando eu falo prejuízo, está diretamente ligado ao impacto. Bom, antes de prosseguirmos, vamos entender a diferença de ameaça para vulnerabilidade, para ataque e risco. A ameaça, que são aquelas coisas que o framework Stride tenta nos ajudar a identificar, elas representam coisas que são capazes de gerar dano, como, por exemplo, uma pessoa mal intencionada ser capaz de acessar uma conta de um estudante. Já a vulnerabilidade, ela é uma fraqueza capaz de facilitar esse problema. Com fraqueza, eu quero dizer que é necessário implementar um controle que não existe. Se esse controle não existe, o sistema está vulnerável. Assim como quando você não toma uma vacina para gripe, por exemplo, você está vulnerável ao vírus da gripe, um sistema que não implementa um controle de segurança, ele está vulnerável àquele problema que ele deixou de implementar o controle. Nesse caso, um sistema que aceita somente usuário e senha, por exemplo, e não força o sistema a exigir do usuário, por exemplo, uma senha forte, no mínimo, né? Sem nem falar em autenticação de dois fatores, que seria o ideal nesse caso, isso seria uma vulnerabilidade. Imagina um usuário que coloca lá nome Silvio, senha 123. Facilmente, ferramentas automatizadas conseguiriam explorar essa fraqueza na senha e, graças ao sistema que permitiu essa senha 123 ser cadastrada, o sistema está vulnerável. Então, um atacante ele pode aproveitar essa vulnerabilidade para fazer um ataque. Fazer o ataque é justamente encontrar a vulnerabilidade e explorar, consumar o fato de transformar aquela ameaça em um dano real e de fato gerar prejuízo. Então, assim, a ameaça ela não gera prejuízo, ela tem potencial de gerar prejuízo se não houver um controle, ou seja, se houver vulnerabilidade relacionada àquela ameaça. Aí sim, um atacante que encontra uma vulnerabilidade, ele executa o ataque e consuma o fato gerando um prejuízo. Já o risco, ele representa a probabilidade de um atacante conseguir consumar o fato em explorar uma vulnerabilidade e gerar um impacto negativo no sistema. No nosso exemplo de matrículas, é um sistema que permite com que algum atacante atrapalhe o usuário e acabe acarretando no prejuízo de perda de matrícula ou atraso no percurso acadêmico. Esse seria o risco final, né? A probabilidade disso acontecer é o nível de risco que nós estamos falando
sobre essa ameaça de eliminar, por exemplo, ou desmatricular ou desligar um estudante. Até agora, o Stride nos ajudou a enxergar diferentes tipos de ameaças. Baseado nessas ameaças que o Stride identificou, nós podemos executar a análise de risco. A análise de risco ela vai adicionar probabilidade, impacto e, por consequência, prioridade. A equipe ela vai precisar analisar cada contexto dentro do sistema como um todo. Então, é importante que vocês entendam que o Stride, ele não serve, ele não foi feito, ele não propõe análise de risco de forma automática. Ele apenas está limitado a ajudar com que você enumere as ameaças. E você percebe que para analisar risco, não adianta você inventar números. Você precisa conhecer o domínio ou conversar com alguém que conhece o domínio e consiga mensurar os impactos caso alguma operação saia errado. No vídeo anterior, nós fizemos um exercício, onde a pessoa pergunta para o entrevistado, no caso desse sistema aí de matrícula, qual operação poderia dar muito errado para o estudante ou para a universidade? Nesse caso, nós já conseguimos verificar, com base no nosso cliente final, que, por exemplo, um estudante perder a vaga ou alterar o número de vagas de uma disciplina seria algo bastante prejudicial. Então, essa resposta nos ajuda a analisar o impacto. Nós não estamos apenas limitados a analisar de forma técnica, nós estamos também considerando o domínio, quais são os impactos administrativos, acadêmicos e institucionais que essa ameaça levaria ao sistema, ou melhor, a quem usa o sistema. Você também pode aproveitar a conversa com o cliente para você tentar entender quais são as preocupações mais plausíveis. Uma coisa é você entender o impacto, outra coisa é entender a probabilidade. Ele poderia dizer, por exemplo, que um estudante ser invadido ou ele ter a sua identidade vazada não é tão incomum, porque historicamente ele observa, por exemplo, que estudantes reutilizam credenciais ou utilizam credenciais fracas. Então, a plausibilidade, ou seja, a probabilidade de acontecer o ataque que explora uma ameaça, né, de spoofing, provavelmente deve ser classificado como alto. Ou seja, não é nenhum absurdo, ao contrário, é bastante provável imaginar que um estudante reaproveita uma credencial vazada ou usa uma credencial falsa, porque isso já foi observado historicamente e o cliente que conhece o domínio, provavelmente não seria o reitor, mas seria, por exemplo, um especialista de TI da Unipampa ou da universidade que está comprando o sistema, ele já saberia que esse sistema é recorrente no seu tipo de usuário. Isto é, que essa ameaça, de fato, ela está presente atualmente nos seus processos. Outra coisa que o cliente pode dizer é que é comum que haja sobrecarga nos momentos onde o calendário acadêmico estabelece o período de matrículas. Então, isso é um outro caso que merece atenção. Ou seja, essas respostas, elas nos ajudam a calcular a probabilidade. Elas não vão garantir que de fato aquele problema vai acontecer, mas elas ajudam nós a perceber que isso é plausível, ou melhor, que existem razões para que nós consideremos aquilo plausível dentro do contexto ao qual que nós estamos resolvendo um problema de software. Existem diferentes métricas para o cálculo de risco. Uma das métricas mais simples é você simplesmente pontuar, por exemplo, numa escala Likert de 1 a 5, o risco dividido entre... Quando eu falo dividido, não é uma divisão, tá, pessoal? É separado entre a probabilidade e o impacto. Então, por exemplo, se você dá uma nota de 1 a 5 para a probabilidade de uma coisa acontecer e depois dá uma nota de 1 a 5 para o impacto daquilo acontecer, você consegue multiplicar esses dois valores e aí ter o risco, por exemplo. Não é uma métrica universal, mas é a métrica mais simples para você simplesmente multiplicar um valor pelo outro e, por exemplo, um risco 5, né, seria, ou melhor, um risco 25, nós fôssemos usar o produto, seria uma probabilidade 5 com um impacto 5, ou seja, mais alta a probabilidade que aquilo provavelmente vai acontecer se não for tratado e que se acontecer vai deixar o sistema indisponível ou vai causar um dano muito grave. Ou seja, esse seria o mais alto risco com pontuação 25 nessa escala que nós estamos exemplificando aqui. De forma verbal, nós podemos separar esses graus de riscos ou severidade
como nota 1 para baixa, 2 para média baixa, 3 para média, 4 para média alta e 5 para alta. Ou podemos usar um outro formato, que é simplesmente não ter o valor intermediário. Ou seja, ao invés de fazer de 1 a 5, a gente faz de 1 a 4. Ou ela é baixa, ou baixa, ou é média alta, ou é alta. Já para o impacto, nós podemos usar também uma escala de 1 a 4, como baixo, moderado, alto ou muito alto. Com isso, após multiplicarmos os valores, quando nós tivermos o valor da multiplicação entre 1 e 3, podemos classificar o risco como baixo. De 4 a 7, podemos classificar como moderado. Já de 8 a 11, já é um risco alto. De 12 a 16 seria um risco crítico. 16, né, considerando aquela escala de 1 a 4, ou seja, 4 vezes 4, 16, maior probabilidade de algo acontecer, com maior impacto caso aconteça. Ou seja, isso aqui é crítico. Seria a primeira coisa a ser corrigida, a primeira coisa que requer uma solução para que não fique vulnerável de maneira alguma. Vamos voltar então para a parte onde eu mostro para vocês como fazer isso no Git. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é pegar aquele documento que nós criamos anteriormente e organizar um pouquinho melhor ele, tá? Depois nós criamos um README completo, mas nesse ponto nós já podemos separar as coisas, tá? Vamos deixar por enquanto no README os pontos 1 e 2, que é a identificação do sistema e descrição do sistema como um todo, tá? Daqui para baixo a gente vai criar documentos separados para organizar um pouquinho melhor as coisas, tá bem? Então vamos apenas fazer uma breve reflexão, né, sobre o que nós temos aqui. O item 3, ele já fala de pontos de inserção e componentes, né, arquivos importantes, ou seja, está falando aqui sobre usuários, ativos e pontos de interação. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar essa parte daqui, vamos fazer um comment e vamos escrever aqui, deixando o readme.md mais enxuto. Eu vou fazer um commit. E agora eu vou criar um novo arquivo. Lembra como é que faz um novo arquivo no Git? Se nós estivermos aqui, nós podemos vir aqui para editar o anterior ou vir em add file. Podemos fazer um upload de um arquivo que já existe ou criar um arquivo novo. Nesse caso eu vou criar um arquivo novo e vou colar aqui o conteúdo que eu acabei de copiar lá. Mas eu não vou deixar todo o conteúdo aqui, tá? Eu vou deixar organizadinho, então eu vou deixar aqui apenas a análise dos resultados da conversa com o cliente, onde nós identificamos os usuários ativos e pontos de interação. Então, esse conteúdo vai ser o nome do meu README aqui, na verdade, não mais README, né? Vai ser o novo Markdown aqui, né? Que vai substituir o README, tá? Na verdade, percebe que eu não estou substituindo, tá? A palavra pode ficar confusa para vocês, então apenas para explicar. O README continua lá, tá? Mas parte do conteúdo do README ele foi extraído e está indo para um arquivo novo, tá? Esse arquivo vai se chamar usuários, ativos e pontos de interação. Então, é o item 3 que nós tínhamos antes. Eu vou tirar, então, o item 4, que é a visão geral ou da arquitetura ou fluxo, né? Para um arquivo separado. E o restante também, tá? Então, vamos jogar tudo para o nosso Ctrl X aqui, nossa área de transferência. E vamos fazer um commit dizendo justamente isso aqui, ó, create, ou em português, criação do arquivo de definição de usuários, ativos e pontos de interação. Vou fazer um commit e vamos criar um novo arquivo. Percebe que agora já não tem só o README, temos o README e temos também o nosso segundo arquivo, que aqui contém toda a estrutura. Por que está diferente? Por que o README ele tá bonitinho e o outro não tá? É porque faltou eu colocar .md. A gente vai vir em editar, vai colocar no final aqui o md e com isso percebe que já ficou, olha só, antes do md, depois do md, já ficou com formatação. Então o browser ele já reconhece que o arquivo md, ou seja, Markdown, eu até vou adicionar aqui, ó, adicionando extensão Markdown.
O browser reconhece que a extensão Markdown, ela representa um arquivo Markdown. Então, automaticamente, ela vai ter a capacidade de processar esse arquivo. Ele deu algum erro aqui que eu não faço ideia porque aconteceu, eu vou só seguir a sugestão deles, que é um reload na página. Deu certo, foi algum erro interno do Git, mas desconsidera um erro. Tá aqui então o nosso README com informação básica, tá aqui o nosso arquivo de usuários, ativos, pontos de interação, .md. Agora que ele é MD, ele já está no formato Markdown, então percebe que aqui nós temos todas aquelas tabelinhas, todos aqueles ativos importantes, ponto de interação, componentes. Aquilo que nós fizemos na etapa de modelagem de ameaças, no vídeo anterior, já está aqui, ok? Feito isso, eu vou voltar para a raiz do projeto e vou adicionar um novo arquivo, create new file, e eu vou escrever aqui, antes de colocar o nome, vamos ver o que vai ter dentro, tá? Nós vamos ter aqui, então, a visão geral da arquitetura ou fluxo. Isso aqui pode até fazer parte, na verdade, do nosso README. Então, eu vou pegar essa parte aqui, vou deixar no Ctrl X guardadinho aqui, tá? Pro README. E vou deixar para esse arquivo aqui o conteúdo que fala da modelagem de ameaças. Então, eu vou criar um arquivo chamado modelagem de ameaças. .md, que aí ele fica com formatação bonitinha. Olha só, então modalidade de ameaça é o 5 e o 6 é o caso de abuso. Como eu acho que está relacionado, eu já vou deixar aqui, modalidade de ameaça e casos de abuso. E nós temos aqui o arquivo que contempla as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Temos também, lá no final, as considerações finais, tá? Por enquanto eu vou deixar aqui. Lembrando, pessoal, isso aqui é só uma demonstração. Vocês depois podem ficar livres para organizar como vocês bem entenderem e conseguir deixar esse repositório organizadinho e bonitinho, tá? Isso aqui é mais para vocês entenderem que é possível criar vários arquivos e organizar o código de vocês, ou nesse caso a documentação de vocês de forma versionada. Lembrando que cada commit desses gera um novo marco que pode ser considerado se um dia eu precisar ver o que mudou, ou mesmo se eu quiser restaurar o estado para o momento anterior, tá? Então, eu vou dar o meu commit aqui. Lembrando que se eu vir em histórico, eu já consigo ver que tem 7 commits, ou seja, o que o Silvio fez? Fez um commit inicial há 7 horas atrás, olha quanto tempo eu estou gravando vídeo para vocês. Depois, 6 horas atrás, ele adicionou a identificação no sistema, depois ele fez a entrega final do enunciado 1 há 5 horas atrás, depois ele deixou o readme mais enxuto, isso foi há 5 minutos atrás, criou então aqui o arquivo de definição de usuários, ativos, etc. Depois renomeou então esse arquivo para MD, percebe que o fato de renomear, né, aqui não era MD, aqui é MD, ele gera um registro, tá? Então nós conseguimos ver, se eu clicar aqui, por exemplo, eu consigo ver que nada mudou, mas ele fez a renomeação. O Git ainda fala, olha, arquivo renomeado sem alterações. Então eu consigo ver se alguém simplesmente renomeou, por exemplo, um arquivo, tá? Bom, pessoal, e no final eu tenho aqui a criação do arquivo modelagem de ameaças, caso de abuso, .md, beleza? Nós ainda temos coisas do nosso Ctrl X aqui, né? Que, na verdade, é as nossas considerações finais, tá? Então, isso aqui eu vou deixar para vocês julgarem o melhor espaço para esse trecho aqui, tá? Então, como o objetivo, nesse caso aqui, era chegar justamente aos casos de abuso e modelagem de ameaças, eu vou deixar isso aqui, esse trecho de considerações finais, junto com esse arquivo Markdown aqui, tá? Se vocês quiserem organizar diferente disso, vocês podem ficar totalmente à vontade para organizar como vocês bem entenderem, desde que fique legível depois, tá bem? Então, procurem caprichar na organização de vocês, tá, pessoal? Aqui eu consigo ver, então, cada um dos arquivos, bonitinhos, tá vendo? E está faltando aqui, parece um arquivo, vamos dar um F5 para ver. Ele está faltando um dos arquivos aqui que eu fiz aqui enquanto eu conversava com vocês. Está aqui até o item 3. Onde nós colocamos os últimos? Nós não criamos? Eu pensei que nós tínhamos criado. Então, é por isso que eu falei, então, meu cérebro não deixou me enganar. Nós temos, de fato, coisas... não, tá aqui, na verdade. O item que faltava tá aqui. Então, o item 5, o 6 e o 7 estão aqui, tá? Então, voltando, aqui está o nosso conteúdo completo. Temos o README, temos o nosso arquivo de usuários e temos aqui a modelagem de ameaças, tá? Então, percebam que, da forma que eu fiz, né,
já não é a forma ideal, já ficou bagunçado, eu mesmo me perdi agora, tá? Como eu falei, isso aqui é apenas uma demonstração para vocês entenderem que é possível fazer uma organização. Da forma que vocês vão organizar, eu espero que eu consiga depois me achar de maneira tranquila e fácil, seja fluido, beleza? Então, fiquem à vontade para vocês organizarem da melhor forma. E, dando continuidade na nossa aula de hoje, vamos falar agora sobre como catalogar aquelas vulnerabilidades. Mas antes ainda das vulnerabilidades, vamos falar sobre como transformar isso aqui em modelagem de riscos, tá? Para deixar um pouquinho mais legível, né, como eu mesmo acabei de me perder na minha organização aqui, eu vou colocar no nome do arquivo já passos. Então eu vou colocar aqui, ó, passo 1 e vou dar um commit change. E aqui eu vou colocar passo 2, entre parênteses, entregável 1. Por que entregável 1? É porque o enunciado de vocês falava justamente que no entregável 1, né, no primeiro enunciado, vocês precisavam mostrar a modelagem de ameaças e casos de abuso, que é o que está aqui, tá? Então, agora já está mais fácil, agora não me perco mais. No passo 1 eu tenho usuários, ativos e ponto de interação, percebe? Eu poderia até deixar isso aqui no readme, caso eu quisesse deixar toda a informação base lá, e depois ter os entregáveis, tá? Como é que eu faria isso? Eu posso editar, copiar e colar para lá, tá? Nesse caso, eu vou deixar assim. O readme vai me dizer o que é o sistema, o que ele faz, quem são os integrantes do grupo. O passo 1, eu vou mapear os detalhes do sistema, os ativos importantes, etc. E o passo 2 vai ser já a modelagem de ameaças com stride, tá? Se vocês quiserem deixar o passo 1 e o passo 2 junto, fiquem à vontade também. Como eu falei, vocês vão ficar à vontade para organizar da forma que vocês bem entenderem esse repositório, mas tem uma estrutura sugerida lá no enunciado, tá? Então, abra um enunciado, lá tem uma estrutura bonitinha com pastinhas, fica bem mais legal, bem mais fácil de se achar se vocês seguirem aquela estrutura que está lá. Bom, pessoal, não se confundam com as refatorações que eu fiz, tá? É só uma demonstração de que vocês devem o tempo todo reconsiderar a organização e deixar da maneira mais organizada possível, tá? Mas o nosso foco dessa aula não é organização. O nosso foco é criar um novo arquivo. Para quê? Para nossa próxima etapa, que já é o segundo ponto da disciplina aí, né? Que é justamente análise e priorização de riscos, tá? Então, eu já tenho aqui meu ponto MD. Eu vou justamente colocar esse nome aqui no meu MD, tá? Isso aqui é minha análise, tá? Eu vou fazer um commit primeiro, para vocês visualizarem como está. Eu vou deixar create, porque justamente é o que eu estou fazendo, né? Estou criando o meu markdown. Lembra que eu estava colocando a estrutura de passos? Vamos renomear de novo, para ficar com o passo 3. Recomendo vocês seguirem alguma estratégia parecida com essa, tanto para vocês se acharem, quanto para eu me achar na hora que eu for avaliar vocês, tá, pessoal? Então, estou comentando. E agora vamos para a parte técnica, finalmente. Chega de falar de MD e de Git, tá? Lembra, então, que nós tínhamos já nossa tabelinha Stride, onde nós identificamos algumas categorias de ameaças e já identificamos quais são os componentes que eram os atacados? Eu vou pegar aqui, por exemplo, o último, tá? Controle de acesso, né, que é o nosso componente ativo. Então, o módulo de controle de acesso é o nosso ativo que está ameaçado. A ameaça, nesse caso aqui, é a elevação de privilégios. Alguém faz login com uma conta de estudante, por exemplo, daqui a pouco consegue cadastrar novas ofertas de disciplinas, ou alterar número de vaga, né? Seria possível se ele conseguisse elevar o privilégio e fazer coisas que somente a secretaria ou coordenação pudesse fazer. Qual que é a descrição disso, né? A ameaça disso aqui é que um estudante explora uma falha de autorização e obtém permissões de secretaria ou administrador, que foi exatamente o que eu falei agora. Qual que é o possível impacto? É alteração de ofertas, vagas, permissões e matrículas de outros estudantes. Imagina o cara que não gosta do coleguinha e simplesmente coloca ele como desmatriculado ou elimina ele do curso, né? Parece brincadeira, mas isso poderia acontecer se o sistema permitisse e se não houvesse depois uma rastreabilidade. Se o aluno falar que, olha, eu não fiz isso, eu não me matriculei nessa disciplina, ou pior, eu não cancelei minha matrícula, e não tiver nada no sistema que ajude a rastrear esse comportamento, e não tiver nada que impeça que algum usuário malicioso faça isso com o seu colega, não tem como a instituição voltar atrás. A instituição tem que seguir as próprias normas
e ela vai ter que desligar eventualmente aquele estudante porque ele não se matriculou no prazo. Então perceba a gravidade das coisas, tá? Não é nem má vontade, é questão legal, é questão normativa da própria instituição, não vai ter o que fazer, ok? Isso só para lembrar o que nós temos no passo 2, modelagem de ameaças. Na próxima etapa, nós vamos analisar e priorizar esses riscos baseados justamente nesses pontos que nós falamos no início desse vídeo, que é o impacto e a probabilidade daquilo vir a acontecer e, de fato, então, transformar aquele risco num risco crítico, tá? Então, olha só, eu estou reportando aqui no meu, na minha versão demo, né, de resolução do próprio enunciado que eu passei para vocês, onde, no meu caso, a análise de risco foi realizada a partir de ameaças identificadas no STRIDE, ou seja, é justamente o que eu quero que vocês façam, e dos casos de abusos descritos anteriormente. Então, essas são as entradas, tá, pessoal? Parte do STRIDE, dos casos de abuso, para vocês fazerem análise de risco, e para cada um desses riscos, vocês vão ter que avaliar o evento que pode causar prejuízo, qual que é a ameaça relacionada, então aqui a gente está falando de STRIDE, de caso de abuso ainda, tá? E depois nós vamos para a transição em relação à próxima etapa, né, que é a vulnerabilidade ou condição que permite esse evento. Qual falta de controle? É a falta de uma autenticação mais forte? É a falta de uma criptografia? O que está impedindo, né, que eu tenha o software seguro? O que está viabilizando que essa ameaça se torne uma vulnerabilidade? O que deixa vulnerável o sistema? É isso que a gente tem que discutir aqui, tá? E qual é a probabilidade e impacto, né, da ocorrência? Então, isso vocês vão conseguir, geralmente, conversando com o cliente de vocês. Você pode, inclusive, perguntar o quão prejudicial seria se um aluno perdesse a matrícula. O cara faria, meu Deus, se ele perde a matrícula, ele está desligado. Tá, mas qual que é a chance disso acontecer? Ele fala, olha, a chance é alta, basta que ele não se matricule ou que alguém cancele a sua inscrição, né? Então, aí você consegue ver, opa, isso aqui tem criticidade alta. Eu preciso dar muita atenção para não deixar que ninguém cancele a matrícula de um aluno, coitado, vai ser desligado. Então o impacto é grande, a probabilidade de acontecer também pode ser grande, nesse caso hipotético que eu estou falando para vocês, tá? E por fim, vocês vão atribuir a pontuação em nível de prioridade. Lembrando que no exemplo que nós vimos anteriormente, a pontuação é uma multiplicação, né? E nós vamos dividir aí a probabilidade, por exemplo, entre 1, 2, 3 e 4, que é baixa, média alta e alta, tá? Lembrando que baixa é quando o evento depende de condições incomuns, ou seja, não é fácil de acontecer, mas pode ser que aconteça, né? É um acesso muito específico ou grande capacidade técnica, alguém que domina muito a tecnologia, enfim, e consegue explorar uma vulnerabilidade difícil, enquanto que o alto é o contrário. O alto é um evento que pode acontecer com facilidade, ou grande frequência, ou durante condições previsíveis do sistema. Tá? É uma falha mais esdrúxula, uma falha mais fácil de acontecer. E aí tem os meio termos, né? O evento é plausível ou ele é possível. Se for média baixa, ele depende de uma vulnerabilidade ou condição específica. Se for média alta, ele é plausível e pode acontecer em situações comuns de uso ou de ataque. Tá? Então é basicamente assim que a gente atribui a nossa probabilidade. Então você pode usar essa referência também para vocês se perguntarem quão provável é desse evento malicioso acontecer. Para o impacto é parecido. Vocês vão ter impacto baixo quando causa pequeno transtorno e pode ser corrigido rapidamente. Moderado quando causa interrupção ou uma inconsistência, mas que essa inconsistência ou interrupção é limitada, que tem uma maneira de recuperar. Então isso é um impacto moderado, né? E assim, gerou impacto, foi prejudicial, mas nem tudo é perdido. O impacto alto é quando causa um prejuízo acadêmico, administrativo, tem uma exposição, por exemplo, relevante de informações, então aqui já está complicado, né? Mas não é o pior dos mundos ainda, porque tem um muito alto, que é quando pode afetar muitos usuários, pode comprometer operações críticas ou causar prejuízos graves. Por exemplo, pode impedir um curso de funcionar, pode impedir um monte de usuário a continuar matriculado, então isso sim será um impacto muito alto, tá? Geralmente a gente relaciona o impacto alto a algo que afeta o sistema como um todo ou muitos usuários, enquanto o alto poderia ser um prejuízo acadêmico mais pontual, tá? Mas que ainda assim é alto, ok? Como é que nós fazemos a calculação, né? Como é que nós fazemos o cálculo? Basicamente, não existe uma fórmula universal, como nós já falamos antes, mas você pode simplesmente multiplicar a probabilidade vezes impacto e você vai ter aquela pontuação, tá? Se o resultado for de 1 a 3 é baixo, 4 a 7 é médio,
11 a 8 ele é alto e 12 a 16 é crítico, tá? Então isso aqui foi basicamente o que nós estabelecemos anteriormente nessa aula, e aqui eu estou só mostrando para vocês como vocês podem reportar essa decisão no relatório de vocês. Certo, pessoal? Mas não para por aqui essa etapa. Nós podemos também ir além, e agora nós temos um item 8.4, onde nós podemos mostrar, por exemplo, o nosso registro de risco. Tá? Tudo isso aqui, percebe que é o framework, é a forma que nós temos, o nosso método de categorizar os riscos. Nós podemos ter um novo arquivo, que é o passo 4, né? Vamos criar aqui o passo 4. Passo 4, e nesse passo 4 nós vamos ter o item 8.4, que é justamente o registro de riscos, tá? Então por isso que eu vou colocar esse nome, .md, para formatar bonitinho, e vou comitar para nós conseguirmos visualizar lá, justamente na forma gráfica, né, que fica mais fácil de verificar. Vamos para o passo 4. O que nós temos no passo 4? Nós temos o registro de riscos, onde nós temos a origem stride, ou seja, é spoof, é tempering, todas as letrinhas do stride que originou aquele risco. Tá, isso aqui é a primeira coisa a se fazer. Depois disso, nós podemos ver de fato qual que é o evento de risco. E aí entra uma especificidade, como por exemplo, um atacante acessa a conta de um estudante e realiza operações em seus nomes. Ou matrículas, vagas ou resultados são alterados indevidamente. Isso aqui já é um tempering. E assim por diante. Tá? Nós temos uma série de possibilidades aqui de eventos de riscos acontecendo. O usuário nega ter solicitado, cancelado ou alterado a matrícula, estamos falando de repudiation. Dados pessoais dos acadêmicos são vazados, acessados por pessoas não autorizadas, information disclosure. O sistema ficou indisponível durante a matrícula, denial of service. Ou um estudante ele obtém funções de secretaria ou administrador de forma indevida, elevation of privilege. Esse aqui, pessoal, é um exemplo para cada categoria do STRIDE. S, T, R, I, D e E, tá? STRIDE. É um exemplo para cada categoria, ou seja, vocês podem ter múltiplos eventos para cada uma das letrinhas do Stride, ok? E aqui, depois que nós temos esses eventos, nós vamos além, né, para encontrar qual que é a vulnerabilidade ou condição que permite que aquela ameaça de fato ela exista. Não só exista, mas que ela seja consumada ou que ela seja suscetível a ser atacada. E aqui nós podemos verificar que, bom, para isso acontecer, a vulnerabilidade seria, por exemplo, a credencial ser comprometida ou ao ter uma ausência de uma verificação adicional. Por exemplo, uma verificação em 2 etapas, pelo menos para operações importantes, tá? Então, essa é a vulnerabilidade. Essa é a falta de controle. Se isso não tiver implementado, é isso que vai permitir que a ameaça, ela, de fato, gere um problema. Bom, qual que é a probabilidade disso acontecer? Baseado na nossa conversa com o cliente, nós podemos identificar que de 1 a 4, né? É alta ali, tá no nível 3, né? Tá, e se isso acontecer, qual que é o impacto? Caramba, isso ferrou com o sistema. Então, é alto o impacto. Se a probabilidade é alta e o impacto é alto, a pontuação ela vai ser alta, né? 12, na verdade. Se for de 11 a 16, é crítico. Então, 12 é crítico. Então, vamos olhar para essa linhazinha aqui. Origin Stride, Spoofing. Se tiver, então, um evento onde o atacante acessa a conta de um estudante e realiza uma operação no nome dele, ou seja, está falsificando a identidade, e para acontecer isso, ele viola, né, ele consegue obter credenciais, e além dele obter credenciais, não há uma validação adicional, não tem uma verificação em 2 etapas, por exemplo, para que operações importantes não sejam feitas por alguém que só tem a senha e o usuário, né? Então, assim, abrindo parênteses, hoje em dia, pessoal, usuário e senha não é mais segurança. Usuário e senha era lá na década de 90, anos 2000. Hoje em dia, nós precisamos de ter mais do que um usuário e uma senha. Temos que ter pelo menos uma coisa que pertence ao usuário e uma coisa que o usuário sabe. Ou seja, estamos falando de autenticação de 2 fatores, tá? Por exemplo, eu tenho lá um aplicativo, Google Duo ou Google Authentication, e lá naquele aplicativo vai ter um token único, que além de eu digitar minha senha, vai chegar um token único lá para eu digitar no sistema. Opa, aí já é mais difícil. Ou eu recebo um SMS, um WhatsApp, um e-mail, um código, e além disso tem que saber minha senha também. Eventualmente, se é algo muito crítico, por exemplo, eu vou cancelar minha matrícula no curso, eu tenho que fazer um escaneamento, né, facial, um reconhecimento facial. É o que acontece, por exemplo, quando eu faço um empréstimo lá no Nubank ou em algum banco digital.
Então, pessoal, grandes empresas, grandes soluções já adotam contramedidas baseado justamente no que a gente está falando aqui, tá? Não é uma coisa meramente acadêmica, não é uma coisa meramente acadêmica, é uma coisa que de fato é feito por grandes players da nossa indústria, tá? Esse aqui é o exemplo do Stride com o spoofing, o atacante conseguindo acesso a uma operação que não deveria, mas nós temos uma série de outros exemplos aqui, tá? Eu não vou detalhar todos eles para o vídeo não ficar longo, mas vocês podem visualizar, podem acessar esse Git que eu já falei para vocês que está público, e aqui tem outros exemplos, tá? Um para cada categoria Stride. Tem riscos críticos, altos, médios, tá? Eu vou só mostrar os críticos para vocês agora. Imagina que por information disclosure, para que isso vire de fato um problema, os dados pessoais ou acadêmicos, eles não devem ser acessados por pessoas não autorizadas, né? Então isso é o evento de risco. Se eles forem acessados, aí ferrou, né? Aí o evento se concretizou, aquela ameaça virou de fato um ataque porque aquela vulnerabilidade existe. Quais que são as vulnerabilidades ou condições que permitem que isso aconteça? Por exemplo, a falha de autorização e validação inadequada do registro do usuário que solicita aquela operação de registro. Tá? Se eu não estou verificando de maneira adequada qual foi o usuário que fez aquilo, eu tenho um problema e esse problema vai me levar então ao vazamento de dados pessoais. Tá? Probabilidade de acontecer isso é 3, né, baseado na conversa com o cliente. O risco, né, o impacto, na verdade, ele é muito grande, ele é 4, e, portanto, o risco, né, 3 vezes 4 é 12, que fica também como crítico. Tá? A mesma coisa para o caso do sistema ficar indisponível durante as matrículas. Né? A probabilidade de acontecer isso é alta, porque tem muito acesso, né, e pode acontecer alguma coisa que derrube o sistema, então é fácil de acontecer isso, não depende de nada muito especializado, e se isso acontecer, ferrou. Né? Ou seja, o risco é muito alto. Né? Porque a probabilidade é alta e o impacto também é alto. Logo, é o risco máximo, risco 16 crítico. Tá? Como é que isso pode acontecer? Qual que é a vulnerabilidade ou condição que pode permitir que isso aconteça? Ausência de limitação de requisições ou capacidade insuficiente, né? Ter pouco recurso computacional nos períodos de maior acesso. Então, percebe, faltou alguém verificar que uma pessoa está tentando fazer várias vezes a mesma operação, isso está travando o sistema, e faltou eventualmente também ter recurso para potencializar o acesso a múltiplas pessoas ao mesmo tempo. Ou seja, não tem servidor suficiente nessa instituição que aguente muitos usuários ao mesmo tempo, e qualquer excesso malicioso pode acabar derrubando o sistema. É por isso que a probabilidade é alta, o impacto é alto e o risco é crítico. Bom, pessoal, de nada adianta fazer todo esse processo se nós não tivermos uma ação concreta a se fazer depois disso, tá? Eu cortei o vídeo aqui para não ficar mostrando uma criação de um novo ponto Markdown, porque vocês já sabem fazer isso, e vamos olhar diretamente então a renderização disso, para vocês entenderem o que a gente faz depois de identificar riscos. De nada adianta você apenas identificar o risco e não fazer nada com isso. É por isso que nós temos que tomar uma ação concreta, e essa ação concreta é a priorização. Então, pessoal, com base naquela análise que nós fizemos, nós conseguimos dizer que nós temos aqui uma grande prioridade, né, que surgiu de um risco crítico, que é a indisponibilidade no período de matrículas. Essa possui a maior pontuação, porque tanto o impacto quanto a probabilidade são altas, né? Isso pode afetar simultaneamente uma grande quantidade de estudantes. Logo, é a primeira coisa que eu vou me preocupar, é a primeira vulnerabilidade que eu vou precisar resolver. Detalhe, pessoal, observem que eu não estou falando de um sistema que existe. Eu estou partindo de um processo onde eu nem comecei a digitar um código e já estou preocupado com a vulnerabilidade. Percebe como isso é interessante, como isso adianta problemas, como isso evita que isso apareça só na hora que o sistema já está em produção? Eu não digitei uma linha de código. Eu apenas entrevistei o cliente e, baseado na minha conversa, já que eu sou um cara que faz engenharia de software seguro, eu consegui identificar aqui a indisponibilidade no período de matrículas possui a maior pontuação, ou seja, o maior risco. Isso pode afetar simultaneamente vários alunos. Então, eu já vou projetar meu software pensando nisso. Eu também percebi que o uso indevido da conta de um estudante pode resultar em cancelamentos, em perda de vagas, em prejuízos acadêmicos diretos. Então, isso tem uma criticidade muito grande e é uma das principais prioridades também para que eu busque por soluções seguras na hora de implementar o software. Não adianta eu entregar um software que faz matrícula. Não adianta. Eu preciso entregar um software que consegue lidar com a disponibilidade no período de matrículas, que consegue evitar o uso indevido da conta do estudante,
consegue evitar a exposição de informações acadêmicas, porque isso também poderia comprometer a privacidade dos estudantes e permitir um acesso indevido aos dados pessoais. Eu também preciso lidar com a alteração indevida de dados acadêmicos, porque isso poderia comprometer, por exemplo, a matrícula do estudante ou de múltiplos estudantes, poderia alterar o número de vagas, poderia danificar os resultados, poderia ter a confiança no processo toda em xeque. Ou seja, se acontecer isso, certamente o pessoal vai dizer, cara, esse sistema aí não serve. Vamos voltar para o papelzinho, vamos para o Excel, vamos comprar um outro sistema, mas não usa mais esse sistema. Eu não quero essa dor de cabeça de disciplinas gerando vagas que não existem, de alunos com a matrícula cancelada. Vamos parar de usar esse sistema e vamos substituir esse sistema. E aí você leva ao fracasso. Não adianta nada você se preocupar com engenharia de software, fazer software de qualidade, software que escala, sendo que o seu software ele não tem a segurança e a qualidade daquele software vai por água abaixo, tá? Então vamos lá, pessoal. Nós temos também aqui o outro problema, né, que é um risco que nós devemos priorizar, que é a obtenção de permissões administrativas, porque isso pode permitir a alteração amplas em vários momentos e vários passos do sistema, embora que dependa de uma falha específica ou autorização. Então, por isso que ela não é a mais relevante, mas ela também está entre as prioridades. Para finalizar, nós temos a negação de uma operação realizada, que é aquela ideia, né, do não repúdio, ou nesse caso de você ter o repúdio, né, que é quando você nega que você fez alguma coisa. Então, nós temos um problema que dificulta investigações e contestações, mas isso recebeu uma operação, foi classificada como uma operação menos arriscada, né? Então o nível de risco, a pontuação foi um pouco menor, então ela será a última das prioridades, mas ainda é uma prioridade. E para finalizar, então, essa segunda parte da nossa análise, nós aplicamos o Stride, permitimos, então, com isso, quer dizer, nós não permitimos, né? Quem permitiu foi o Stride. O Stride permitiu nós identificarmos ameaças, múltiplas delas, né? Diferentes categorias, mas a avaliação de probabilidade de impacto, ela mostrou que elas não possuem a mesma prioridade. Então, com base no Stride, nós sabemos que tem ameaças e com base, depois, nessa análise de riscos, é que nós sabemos qual ameaça atacar primeiro. Os riscos, eles deverão ser tratados de acordo com a criticidade. Aqueles que são críticos, eu começo dando atenção especial a eles e depois disso eu vou para os demais, tá bom? Então, percebe que proteção de contas, disponibilidade do sistema, confidencialidade de dados acadêmicos, para o meu sistema, eles, né, esses requisitos foram considerados como os requisitos com risco mais crítico, tá? A classificação representa então uma avaliação inicial baseada num contexto conhecido. Então, eu conversei com o meu cliente, né, hipoteticamente, e ela deverá ser avaliada e revisada, né, quando surgirem novas informações sobre o sistema. Então, eu posso conversar e devo, não só posso, eu devo conversar com o cliente o tempo todo. Eu não vou lá apenas na fase de levantamento de requisitos. E aí já isso se aproxima bastante de metodologias ágeis da engenharia de software, né? Eu tenho que tentar colocar o cliente como protagonista de todo o ciclo de desenvolvimento do software. Eu vou mostrar para o cliente que o software está indo no caminho certo, que eu estou fazendo o que ele espera, ele vai me dar aquele feedback, não só em termos de funcionalidade, mas também em termos de segurança, que é um requisito não funcional, como nós já vimos desde o início, tá? Então, os usuários, vulnerabilidades, os incidentes observados, eles podem ser antecipados mesmo antes do software estar em produção. Não só podem, como devem, e é isso que nós estamos fazendo nessa disciplina de engenharia de software seguro. No próximo vídeo, pessoal, nós vamos ver agora uma taxonomia, uma forma de categorizar vulnerabilidades. Já que nós fizemos isso com ameaças através do Stride, nós vamos ver que existe um framework da NIST que faz justamente isso com as vulnerabilidades conhecidas.